Apenas 3,5% da população japonesa é obesa, um valor infinitamente pequeno quando comparados com outros países como o Brasil, né? Com uma taxa de 20%, ou então Estados Unidos com uma taxa de 30%, família. Mas como será que eles obtiveram esses valores incríveis? Há alguma dieta milagrosa que eles escondem do resto do mundo? Ou isso está ligado a fatores culturais? Vem descobrir a verdade sobre esse fenômeno inacreditável. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Bom, antes da gente começar o vídeo, família, é muito importante eu reforçar que peso e saúde não necessariamente estão correlacionados, tá? Há muitas pessoas acima do peso com saúde perfeita da mesma forma que há pessoas que são magras ali, que estão podres por dentro, né? Eu mesmo já conheci modelos que tinham diabetes por conta de hábitos alimentares horríveis, mesmo que eles tinham um corpo, teoricamente seria o padrão perfeito. Porém, é inegável que muitas doenças estão sim associadas à obesidade. E quando nós temos um país onde a porcentagem de pessoas obesas é de apenas 3,5% da população, por consequência, esse será um país mais saudável do que o Brasil, né? Por exemplo, o Brasil tem a taxa, como eu falei, de 20%, ou os Estados Unidos com um recorde mundial de 30% da população obesa. Bom, é claro que o Japão nem de longe é um país perfeito por conta disso, já que apesar de serem bem saudáveis na questão do peso, eles ainda possuem hábitos culturais extremamente nocivos para o corpo, como por exemplo o consumo de chás em temperaturas extremas, que faz com que eles tenham uma taxa elevada de câncer de garganta e também de esôfago. Porém, no nosso vídeo de hoje, a gente vai focar exclusivamente na questão da obesidade, tá bom? Quando eu tava preparando esse vídeo, família, me dei conta de que Tóquio deveria ser considerado um canto à parte, já que a infraestrutura presente na capital japonesa não é algo encontrado nas demais partes do país. E por conta disso, alguns dos hábitos de que quem vive ali em Tóquio são bem diferentes, né, dos outros japoneses. O primeiro elemento de Tóquio é a presença abundante e o fácil acesso à comida de qualidade, livre de agrotóxicos, gorduras saturadas e também açúcares. Isso definitivamente ajuda as pessoas a se manterem magras, já que elas não precisam passar pelo processo de decidir entre um alimento ruim e barato ou uma comida saudável e cara, como é de outras partes do mundo, né? Como por exemplo aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Lá é bem comum você ter pratos prontos congelados industrializados que custam 1/10 do que você vai gastar para fazer a comida você mesmo. E a praticidade faz com que o gosto artificial se torne aceitável. Outro fator muito crucial para a saúde dos moradores de Tóquio é a sua movimentação, já que como as ruas são geralmente estreitas e não há uma difusão de veículos automotivos como tem no ocidente, eles acabam optando por ir andando ou de bicicleta em muitos lugares. Além disso, quando algo é muito longe, eles apenas pegam algum transporte público, já que lá é extremamente eficiente e também funcional. Mas claro que essa lista dos locais do Japão não para por aqui, tá? A gente tá apenas começando. O que é curioso de estudar sobre a distribuição da obesidade no Japão é que você percebe que as taxas de Tóquio com as das demais cidades japonesas são tão próximas umas das outras que você poderia até desconsiderar tudo. Bom, não é exatamente que elas são iguais, há sim algumas diferenças, como por exemplo a maior presença de carros nesses locais, o que permite que uma parcela maior da população seja completamente sedentária, né? Só que a diferença é realmente bem pequena e isso não é um milagre. Há fatores na cultura alimentar japonesa que garante esse resultado impressionante. Esses, no caso, não são associados à densidade ou avanço tecnológico dos centros urbanos, sendo hábitos compartilhados pela população japonesa como um todo, né? Para começar, talvez esse seja um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento de um Japão mais magro, que é o tamanho das porções que eles consomem. Se a gente observar aqui na cultura brasileira, somos acostumados a fazer aquelas pilhas de comida, né? Misturar arroz, feijão, carne, purê, batata, banana. A banana é uma delícia. Salada, quando tem. Mais batata, porque batata a gente pode comer de tudo, quando farofa, tem de tudo. Você com certeza já viu uma dessas maravilhosas fotos de pratos brasileiros gigantescos, que são, ó, chega a saliva, né? Isso fica ainda pior nos Estados Unidos, como você deve imaginar, né? Mas bom, em um vídeo recente aqui do canal, eu comentei daquele restaurante chamado Heart Attack Grill, que é uma síntese perfeita do que estamos falando aqui, lá nos Estados Unidos. Acontece que o tamanho da porção que a gente consome está mais ligado ao hábito cultural do que a quantidade de alimento que o corpo precisa para se sustentar. Colocando assim de uma maneira mais clara, se você for acostumado a comer 1 kg de alimento por refeição por anos da sua vida, quando você tentar comer menos,
vai sentir muito mais fome mesmo, porque seu corpo não tá acostumado com menos. Mas se você acabar comendo porções de 300 gramas, por exemplo, por anos, se um dia você tentar comer 1 quilo, óbvio que você vai passar mal. E família, muitas pessoas que possuem distúrbios alimentares e passam pelo processo de reeducação alimentar, acabam vivenciando essas duas modalidades que eu falei ao longo de uma mesma vida. Assim, aqui no Brasil, somos acostumados a comer a quantidade que os nossos pais comiam e nos davam também na infância. Eles, por sua vez, reproduziam os hábitos que os pais deles passaram adiante. É claro que o ciclo pode ser quebrado com uma boa e velha educação, né? No caso do Japão, as porções por lá são culturalmente muito menores do que as daqui. É super comum que uma das principais dificuldades que imigrantes ocidentais possuem ali nos primeiros meses seja a fome, família, por não conseguirem se sentir satisfeitos com a porção japonesa. Porém, com algum tempo de adaptação, tudo se resolve, é claro. O que causa esse fenômeno, na verdade, é o espaço de cultivo que o Japão possui, que é muito menor do que precisa para alimentar a sua população. Por conta disso, eles importam muitos alimentos, fazendo com que a média do preço das calorias ali seja muito maior e por consequência os pratos sejam menores. Por outro lado, o consumo de alimentos em abundância que vemos por aqui se deve justamente pelo tamanho do espaço de plantio que o Brasil possui, fazendo com que grãos como arroz, feijão, soja sejam mais baratos. Quer dizer, pelo menos eram mais baratos durante muito tempo, né? E assim poderia ser consumido, né, muita quantidade mesmo. Além disso, muito do barateamento calórico dos países industrializados vem do alimento super processado, que são ricos em sódio, açúcares e gorduras, sem contar os químicos altamente cancerígenos, né? Então, por mais que a gente coma mais e pague menos por isso, os japoneses acabam tendo uma alimentação muito mais rica nutritivamente falando do que a nossa, né? Mesmo comendo pouco. No caso, eles, né? Outro fator que pode ser bem importante para o fenômeno do peso dos japoneses é o baixo consumo de glúten. Isso ocorre justamente pela falta da área de plantio, que impede que eles tenham um consumo elevado de alimentos à base de trigo. Estudos recentes mostram que o consumo de glúten causa efeitos diferentes em cada organismo. Porém, grande parte das pessoas que consomem essa substância, principalmente as alérgicas a ela, acabam sofrendo com diversos efeitos colaterais, como dificuldades de queima de gordura, surgimento de inflamações pelo corpo, isso estressa o organismo, né, e causa uma elevação, até o peso, é complicado. Se vocês não sabem, a Pigmeu, ela tem intolerância ao glúten, e é muito complicado pra gente quando a gente vai sair pra comer alguma coisa em algum lugar que não tenha algo que não seja feito de glúten, né, com glúten. Em algumas pessoas, ela ainda pode causar um efeito de resistência à insulina, que impede você de sentir saciado com uma refeição, e faz com que sinta uma fome constante, que te força a comer em poucas horas de novo. Ah, e se na próxima refeição você comer algo com glúten, esse efeito vai se repetir infinitamente, né? Então é um loop ali que nunca para. Como alimentos do tipo não são tão aceitáveis no Japão, grande parte da população não sofre com esses efeitos. Lá existem grandes plantações de arroz, por exemplo, né, que é o grão base para sua culinária. O próximo fator de emagrecimento japonês é o consumo de alimentos fermentados, família. Segundo as pesquisas de Eli Metcalf, que foi ganhador do Prêmio Nobel da Medicina em 1908, o consumo de bactérias ácido-lácticas seria benéfico para a saúde humana. Ele defendia que o consumo de alimentos fermentados, contendo as tais bactérias, seria uma maneira de implantá-las para o nosso intestino, já que as que sobrevivem à viagem digestiva poderiam passar a viver e se proliferar. Hoje nós sabemos bastante sobre a flora intestinal, onde nós não seríamos nada sem ela, né? É, família, é real. Muitos dos nutrientes dos alimentos que a gente consome não são naturalmente absorvidos pelo corpo humano. Então, nós dependemos de bactérias ali do intestino para digerir e quebrar os nutrientes em moléculas que nós podemos absorver então. Porém, a flora é extremamente diversa, existindo uma variedade gigantesca de espécies que se beneficiam de alimentos diferentes. Algumas consomem açúcares, outras proteínas, outras gorduras. Assim, quando nós temos uma dieta desregulada, acabamos desfavorecendo as bactérias boas e dando espaço para as ruins. Assim, quando comemos alimentos saudáveis, somos incapazes de absorvê-los. Com o tempo, todos nós estamos sujeitos a estragar a nossa flora intestinal, e o consumo de alimentos fermentados é uma boa maneira de garantir que um fluxo constante de novas bactérias boas seja introduzido para o ecossistema intestinal, né? E aí, como os japoneses já possuem esse costume por hábito, é cultural ali deles, bom, meio que eles têm uma flora intestinal sempre, ó, tinindo de nova.
O próximo fator que contribui para o fenômeno do peso dos japoneses é o seu consumo de carne bem balanceado. Para você ter uma ideia, o consumo total de carne por pessoa durante o ano de 2017 lá nos Estados Unidos foi de 98,4 quilos, enquanto que no Japão o consumo foi de 51,4 quilos. Porém, 27,3 quilogramas dessa quantia é na realidade carne de peixe, que são extremamente magras, livres de gorduras e ricas em nutrientes. Com isso, família, o consumo de carne dos japoneses, além de ser menor, é ainda muito mais saudável do que o dos ocidentais. Outro fator relacionado ao consumo de carne vem também da sua falta de capacidade de produção de alimentos. Assim, todo o espaço ocupado por um animal de abate ali deve ser consumido quando ele acontecer. Ou seja, enquanto aqui nós temos uma abundância de espaço e animais de corte, temos o hábito de limpar muito bem a carne antes de consumir, dando preferência ao consumo de músculos e apenas os mais saborosos também. Por lá, eles precisam aproveitar todo o animal. Então, comem desde as patas até o bico, o órgão, ossos, tudo que der mesmo é aproveitado de alguma forma. Acontece que nos órgãos em específico, se comparado aos músculos, eles possuem uma concentração muito maior de nutrientes por peso. Dessa forma, ele faz com que seja muito mais saudável o consumo a longo prazo. Claro que depende também do animal e do órgão, né? Por fim, o último fator que definitivamente afeta o hábito dos japoneses é o seu padrão de beleza. Bom, é claro que existe toda uma indústria por trás e ele fica muito mais concentrado nas mulheres, mas é pesadamente cobrado dos homens também. Aqui no ocidente nós temos padrões semelhantes forçados ali na sociedade, porém vivemos em um ambiente onde há uma liberdade muito maior em você não querer seguir esses padrões, é muito mais fácil. O Brasil, por exemplo, é uma terra de diversidade com pessoas de todas as aparências e belezas, e você pode imaginar no mundo, não vai encontrar, quer dizer, pode até encontrar, mas nós somos ricos nisso, né? Mas claro que lá tem uma exigência muito maior, principalmente quando eles são mais novos e sofrem uma pressão social de colegas ali da escola. Assim, por conta dessa pressão toda, eles se sentem muito mais impelidos ali e se forçam a manterem uma boa aparência, o que por consequência acaba fazendo com que eles sejam mais saudáveis no geral também. Mas claro, família, não é um sinônimo exatamente de saúde. Claro que muitas doenças estão associadas ao peso, mas não são todas, né? Como eu falei, tem desde muito magra e também tá muito doente. E tem pessoas com muito acima do peso que estão de boa. Bom, mas por conta da exigência exagerada que eles possuem por lá, por aspectos como esse, né, de beleza, não sei o que, tem muitos animes, séries e o mundo que gira em torno da beleza oriental é muito grande, né? Então o Japão acaba tendo um problema muito terrível quanto à obesidade relacionado à aparência. Algumas informações na internet apresentam que a obesidade lá é um fator muito complicado que aumenta até mesmo as taxas de suicídio, porque muitas pessoas não conseguem se adaptar aos padrões exigidos no local. Mas então é isso, família, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado das informações. Coloca aqui nos comentários se eu esqueci de alguma coisa, se você tem a adicionar alguma informação a esse vídeo, e a gente se vê no próximo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!